queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a Palavra, onde nós estamos aprendendo, na Palavra de Deus, um pouco mais sobre corrupção e juízo. Esse é o tema ao qual nós estamos estudando em nossos últimos encontros. Nós aprendemos a respeito de corrupção e juízo no livro de Abacuque, e agora nós partiremos para outro livro, o livro de Obadias. E agora, nesse livro de Obadias, nós aprenderemos a respeito da solidariedade. Portanto, o tema hoje do nosso encontro com a palavra é um convite a sermos solidários. Um convite a sermos solidários. Então, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá no livro de Obadias, capítulo 1. Nós iremos ler dos versos 1 até o versículo de número 14. Obadias, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14. Assim diz a palavra de Deus. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e os sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e os estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado
os sobreviventes no dia da sua aflição. Amém. Porque nós partimos agora para o livro de Obadias. A Bíblia ela não nos mostra quem foi Obadias, nem a sua origem. Não sabemos ao certo de onde surgiu esse profeta. O que nós entendemos é que Obadias ele viveu num período pós o ataque babilônico em Judá. Nós aprendemos em Abacuque, quando Abacuque ele clama ao Senhor por justiça, e Deus responde a ele falando que iria enviar o Império Babilônico como juízo para a nação de Judá. E então Abacuque ele clama a Deus, no capítulo 3, como nós vemos, um cântico, uma oração, clamando a Deus por misericórdia. Depois ele termina o cântico dizendo que ele confia em Deus, que o Senhor é a sua salvação. Então tudo aquilo que Deus falou para Abacuque que iria acontecer, aconteceu. Isso não é nenhuma surpresa, porque o nosso Deus ele não trabalha com probabilidades, ele trabalha com certezas. E então o profeta Obadias ele vive esse período após o ataque do povo babilônico a Judá e a Jerusalém. O livro do profeta Obadias ele é o mais curto do Antigo Testamento. Ele tem apenas 21 versículos e um capítulo. Mas apesar de ser curto, ele revela uma grande verdade, não sobre o povo babilônico, mas agora ele se volta para o povo de Edom. Quem é esse povo de Edom, a qual o profeta diz aqui em seu livro ao qual nós lemos? O povo de Edom, ele tem a sua origem também de Abraão. Quando Abraão teve Isaac, e Isaac gerou Jacó e Esaú, o povo de Israel tem a sua origem em Jacó. O povo de Edom tem a sua origem em Esaú. Assim como Jacó e Esaú passaram a maior parte da sua vida em desentendimento um com o outro, assim era o povo de Edom com o povo de Israel. Eles não se entendiam, mas não se atacavam. Houve algumas guerras, porém havia um respeito, porque eles também eram descendentes de Abraão, assim como o povo de Israel. Então eles viviam separados, eram sim inimigos, se assim podemos dizer, porém o povo de Edom respeitava o povo de Israel, não atacava Israel. Mas o profeta Obadias vai dizer que quando o Império Babilônico ele ataca Israel, ataca Judá, ele devasta toda a cidade, ele acaba com Jerusalém, o povo de Edom, vendo a fragilidade de Israel, ele não estende a mão para ser solidário e ajudar o seu irmão, mas ele se aproveita da fraqueza de Israel e ele então rouba aquilo que os babilônicos deixaram para trás. Ele começa a saquear Israel. E no versículo de número 12 e 13, Obadias diz que aqueles remanescentes que ficaram em Israel, que conseguiram sobreviver ao ataque cruel e devastador do povo babilônico, o povo de Edom os matou, e aqueles que eles não mataram, eles entregaram para o povo babilônico para que eles fossem levados como escravos. Então, o povo de Edom, ele agiu em uma maldade tremenda. E isso foi contemplado pelo Senhor. Então Deus levanta o profeta Obadias agora para pregar contra o povo de Edom. O povo de Edom era um povo orgulhoso, como nós vemos aqui nos versículos número 2 e 3.
Era um povo que tinha um orgulho, né, em seu coração por ser um povo que teve uma origem um pouco mais selvagem, assim dizendo, que o povo de Israel. Então era um povo que se orgulhava da sua força militar, né, da sua tecnologia na época, né? Era um povo que se orgulhava da sua força. Eles habitavam em montanhas, né, como diz o texto aqui que nós lemos, em fendas, em lugares altos, onde era difícil que o inimigo os alcançasse, né? Onde era difícil o acesso para as nações que queriam guerrear contra o povo de Edom. Então eles se orgulhavam da sua força, né? E eles olharam para Israel e não estenderam a mão. Pelo contrário, né? Eles se alegraram com a destruição do seu irmão. Eles se alegraram, né, com a situação que Israel estava passando e se aproveitaram do momento frágil de Israel, né? Então o texto diz que eles eram aliados e ao mesmo tempo se tornaram inimigos, assim dizendo, né? Ou seja, Israel podia esperar deles ali uma ajuda, né, solidária, mas ao contrário disso, eles atacaram Israel cruelmente, né, a sangue frio, sem piedade, sem misericórdia. E Deus vê, né, a arrogância do povo de Edom, e Deus diz que ainda que eles fizessem as suas casas, né, no mais alto dos céus, junto com as águias, ou então junto com as estrelas, mesmo assim o Senhor iria derrubá-los. Ou seja, Deus irá trazer juízo para o povo de Edom, né? Do mesmo jeito que o povo babilônico atacou o povo de Israel, eles também seriam alvos, né, dos ataques dos inimigos. E Deus foi tão severo em seu juízo que ele disse que ele iria eliminar, né, o povo de Edom, iria acabar com eles por causa da sua arrogância, por causa do seu orgulho, porque eles não estenderam a mão para o seu irmão no momento de fraqueza. O que nós, queridos, podemos aprender sobre esta passagem é que, independente das nossas diferenças, como havia diferenças ali entre Jacó e Esaú, entre o povo de Israel e o povo de Edom, independente das nossas diferenças, nós não podemos nos alegrar com a ruína do próximo. Hoje, em nosso país, nós vivemos um momento de muita tensão, onde pessoas, né, estão voltadas a ter uma opinião muito forte a respeito da política, do sistema de governo do nosso país. Eu sei que muitas vezes nós usamos o humor, que isso é típico do povo brasileiro, né, usar o humor para situações difíceis, mas jamais nós podemos nos alegrar, porque nós pertencemos pelo mesmo povo. Se o Brasil está sofrendo uma crise política, todos estamos sofrendo essa crise política. O presidente que está hoje no comando do nosso país, ele não está governando somente para aqueles que votaram nele, ele está governando para todos. E se nós não entendermos isso e nos unirmos como brasileiros, nós corremos o risco de cometer o erro que o povo de Edom cometeu, em se alegrar com a destruição e com a ruína do nosso próximo. E ao invés de sermos solidários, estendermos a mão e ajudarmos, né, nós corremos o risco de nos orgulharmos da nossa opinião, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento e nos acharmos superiores àqueles que exerceram a sua cidadania escolhendo, né, esse presidente que hoje nos governa. Eu trago essa realidade do Brasil, mas ela pode se aplicar em qualquer contexto, né? Seja no familiar, seja na igreja, em qualquer contexto. Jamais podemos nos alegrar com a destruição, com a ruína,
com a aflição do nosso próximo. O povo de Deus principalmente precisa entender isso. Se um sofre, todos têm que sofrer com ele. O pastor Jimmy Swaggart, um grande pregador na década de 80, quando ele pecou e confessou o seu pecado em seu programa de televisão, ele disse que naquele dia ele estaria tornando a cruz mais pesada para todos os cristãos. E essa é uma verdade. Porque quando a igreja ela sofre os ataques e ela cede a uma generalização deste problema e todos sofrem com isso. Então precisamos entender que o propósito de Deus, o convite de Deus para nós é sermos solidários, é estendermos a mão. O próprio Jesus nos ensinou isso. Enquanto ele estava lá, crucificado, e os que passavam por ele blasfemavam contra ele, ele não os insultou, revidando. Pelo contrário, ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se nós temos a consciência de Cristo em nós, ao vermos a aflição, ao vermos a angústia, nós precisamos estender a nossa mão e sermos solidários. Este é o chamado do nosso Deus. Era isso que se esperava do povo de Edom: compaixão, empatia, misericórdia. Mas Edom, no seu orgulho, deixou que o pecado tomasse conta do seu coração. E ele se aproveitou do seu irmão. E ele foi duramente castigado por isso. Sofreu as consequências de suas ações. Que Deus possa ter misericórdia de nós como cidadãos, como igreja do Senhor, para que possamos entender o chamado a sermos solidários uns para com os outros. Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Deixado por Cristo Jesus, refletindo o caráter, atributos do Pai, o amor, a